Mahatma Gandhi foi um homem de figura aparentemente frágil que lutou uma verdadeira revolução com apenas duas armas: sabedoria e serenidade. Duas ideias foram as principais em sua luta pela liberdade e direitos humanos. A primeira delas foi Ahimsa, significa que nada justifica a violência, ainda que busque o mais nobre dos objetivos. A segunda foi Satyagraha, que a grosso modo seria a mudança revolucionária por forma de protestos pacíficos. Gandhi, formado em Direito em Londres, percebeu que o advogado deve ajudar a descobrir a verdade e não incriminar as pessoas. Desta forma, seus protestos envolviam desde diálogos, petições, jejuns, manifestações públicas, boicotes sistemáticos das instituições inglesas na Índia, como também desobediência intencional, organizada e pública de leis arbitrárias. Bom, quando falamos de desobediência civil, é impossível não lembrarmos de Henry Thoreau, o principal inspirador de Leon Tolstói, mestre de Gandhi. Se pudéssemos resumir sua obra sobre desobediência civil, diríamos que ela é uma experiência de vida transformada num livro jurídico-político-filosófico. A escravidão e a guerra norte-americana contra o México foram determinantes para a revolta de Thoreau. Contudo, o estopim que deu origem ao seu livro foi sem dúvida sua prisão por negar-se a pagar impostos. Imediatamente após ser liberado da prisão, Thoreau decide colocar no papel a ideia do direito à desobediência civil e de como colocá-la em prática. Thoreau justificava a desobediência como o único comportamento aceitável para os homens, quando se deparassem com legislações e práticas governamentais que não procurassem agir pelos critérios da justiça ou contrariassem os princípios morais dos indivíduos. Dizia ele: será que o cidadão deve desistir de sua consciência, mesmo por um único instante ou em última instância, e se dobrar ao legislador? Por que então estará cada pessoa dotada de uma consciência? Em minha opinião, devemos ser primeiramente homens e só posteriormente súditos. Cultivar o respeito às leis não é desejável no mesmo plano do respeito aos direitos. A única obrigação que tenho direito de assumir é fazer a qualquer momento aquilo que julgo certo. A minha experiência sobre a questão de manifestação pacífica e desobediência civil, não cooperação, eu já tenho participado das duas coisas. As manifestações pacíficas a gente faz, vai para a rua, aquele monte de gente, muitas vezes é ignorado pela mídia, pela classe política, que não dá atenção e fala que não tem nada, esconde a sociedade que está acontecendo. E, por outro lado, tem manifestações que são mais fortes, né? Que é a desobediência civil, a não cooperação, por exemplo. Afinal de contas, o que é violência? A violência existe de várias formas, por exemplo. A violência mesmo é quando você tira o direito das pessoas, em especial da classe trabalhadora dos pobres, que muitas vezes leva as pessoas à morte, à miséria, à fome. Isso é violência. A violência humana que tira vidas, isso é muito grave. A violência que os movimentos praticam, às vezes, em alguns movimentos, em determinadas situações, são violências que muitas vezes, quando atingem no máximo, é um dano no material, é quebrar alguma coisa. Isso não é prejuízo para a sociedade, isso não é dano para ninguém. E muitas vezes só assim para o pessoal enxergar a gente. Quem ocupa uma terra, que é no campo, na cidade, ele está fazendo uma coisa que é contra a legislação não permite. Apesar da Constituição dizer que a propriedade tem uma função social que não é cumprida. Então, quando nós fazemos isso, nós fazemos para mostrar que nós temos necessidade, queremos viver nessa sociedade, queremos ser parte dela. Nós somos cidadãos, somos trabalhadores, precisamos ter parte da sociedade. Então, não dá para a gente ficar obedecendo leis, legislações que só interessam a burguesia e massacra a classe trabalhadora. Contempla a capital internacional e não contempla os brasileiros em si, os trabalhadores brasileiros, os indígenas, a população LGBT, as mulheres, os negros que são discriminados, são desrespeitados. Então nós não podemos aceitar isso. Por isso nós fazemos manifestações mais pesadas, mais duras, mas que são necessárias e que tem que ser feitas assim. E só assim vão enxergar nós. Se a gente fizer manifestação só pacífica, não vão ver nós, não vão saber que é a nossa necessidade. E quando tem alguma manifestação mais forte, algum quebra-quebra, muitas vezes que a gente faz, é para que de fato seja visto mesmo, seja mostrado que a gente tem necessidade e queremos ser respeitados, e que nossos anseios sejam contemplados. Talvez a manifestação americana mais importante tenha sido a Marcha sobre Washington, que ocorreu no dia 28 de agosto de 1963. Teve como líder uma das figuras mais ilustres na luta pelos direitos dos negros, Martin Luther King, que já vinha liderando vários boicotes, marchas de protesto e manifestações em busca de igualdade. Responsável por reunir mais de 200 mil pessoas na capital dos Estados Unidos, essa marcha ficou marcada pelo discurso "Eu tenho um sonho", do próprio Martin Luther King. Representa até hoje o ideal de liberdade e igualdade. A pressão e o poder de mobilização do movimento negro foram tão grandes que o então presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, sancionou a Lei dos Direitos Civis em 1964
e a Lei dos Direitos de Voto em 1965, que prometiam igualdade de direitos a todos. Antes disso, ao assumir a presidência dos Estados Unidos em 1861, Abraham Lincoln e os Estados do Norte pretendiam abolir a escravidão. Porém, vários estados sulistas desejavam manter o regime escravagista, então declararam sua separação da União e a formação da Confederação dos Estados do Sul, levando à Guerra de Secessão, conhecido também como Guerra Civil dos Estados Unidos. Após o fim da guerra, em 1865, com a derrota da Confederação, foi aprovada a 13ª Emenda, que aboliu a escravidão do país. No entanto, os negros continuaram marginalizados, pois não havia leis antidiscriminatórias. Pior ainda, foram criadas leis segregacionistas, as chamadas Leis de Jim Crow, que referiam-se a dezenas de leis que seguiram princípios separados, mas iguais, estabelecendo o afastamento entre negros e brancos nos trens, estações ferroviárias, hotéis, barbearias, restaurantes, teatros, entre outros. Em 1885, a maior parte das escolas sulistas também foram divididas em instituições para brancos e outras para negros. Houve leis de Jim Crow por todo o Sul. Movimentos de ódio e perseguição aos negros eram cada vez mais crescentes. O racismo, infelizmente, ainda é uma realidade na nossa sociedade. Eu digo que de forma estruturante e institucional. O próprio contexto histórico do negro no Brasil faz com que a gente esteja inserido em algumas medidas profissionais aquém. Inclusive, tem um autor, Florestan Fernandes, que ele trabalha na sua obra A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Justamente o quão estão destinados negros e negras, em sua maioria, a esse trabalho servil. Parece que denominam ao negro um certo espaço. E nesse espaço servil, ele é então alocado de forma naturalizada. Não tem então nenhum problema, não há nenhuma discussão recorrente. Mas a gente consegue entender que quando ocupa-se espaços altivos, há sempre aquela necessidade de averiguação ou até mesmo de atestar se a pessoa tem competência para estar ali naquele lugar. Então a gente consegue identificar que dentro até mesmo do próprio movimento negro é aquela necessidade do negro ser 2 vezes melhor. Se ocupa um espaço em que não está habituado a ver. A gente consegue evidenciar que nos Estados Unidos essa segregação racial era mais enfática, né? Tem ali bebedouros para negros e negras, ônibus, né, transporte público, de fato, ali separado, né, bem separatista, quanto negros e não negros. E aí a gente fala, não, hoje já está bem superado, a realidade é outra. Só que, por ironia, a gente consegue entender que há também distinções. A sociedade, de uma forma, principalmente a sociedade brasileira, de uma forma perversa, ela ainda continua reproduzindo esses mesmos estereótipos aos negros e negras. Quando se busca uma ascensão intelectual, que é o que vem com as cotas universitárias, né, a gente já consegue perceber muitas e muitas discussões, né? Então, é um assunto que demanda discussões, debates, deslegitimam muitas vezes essas medidas, e não é à toa. Porque quando você toca no privilégio de uma parcela da população, né, que se sente ameaçada na perda desses privilégios, a gente consegue perceber que vai ter ali uma contenda. E isso é preocupante. Tá aí uma evidência desse, então, apartheid, né, dessa segregação, que eu não falo velada, mas indireta. É estrutural, mas não tem nenhuma discussão que tente melhorar ou amenizar a situação dessa população, né? Que hoje é 54% da população. Ou seja, a maioria da população do Brasil é composta por negros, entre pretos e pardos. Quer dizer, então, que o negro ele não tem uma capacidade de estar em um lugar altivo? É por uma incompetência desse negro ou uma falta de oportunidade de acesso, que é o que a gente, de fato, consegue constatar na nossa sociedade ainda. E essa falta de acesso e oportunidade ela é dada, muitas das vezes, por conta dessa herança histórica que ainda coloca a parcela negra em situações aí negativas dentro desses índices sociais. Entre 1890 e 1908, os estados sulistas norte-americanos trabalhavam na aprovação de novas constituições e leis estaduais que condicionavam direitos, excluindo quase todos os negros da participação política. Uma das cicatrizes dessa arbitrariedade foi a proibição de casamentos interraciais. Apoiados pela Corte Suprema em 1883, no caso Pace versus Alabama, um tribunal estadual sentenciou o negro Tony Pace e a branca Mary Cox a 2 anos de prisão por viverem em fornicação, sentença prevista pelo Código Civil do estado do Alabama. No estado da Virgínia foi criada em 1924 a mais famosa norma de proibição de miscigenação dos Estados Unidos.
o Ato de Integridade Racial, que, dentre outros, proibia o casamento entre pessoas brancas e não brancas. Dizia: a partir de agora se decreta como ilegal que qualquer pessoa branca neste estado se case com qualquer outra pessoa, salvo as de mesma raça ou uma pessoa sem outra mistura de sangue que não seja branca e indígena dos Estados Unidos. Em Central Point, uma comunidade não incorporada no condado de Caroline, estado da Virgínia, Richard Loving, americano, de descendência europeia e pele branca, conhece Mildred Chatter, também americana, de descendência africana e pele negra. Central Point era uma comunidade visivelmente mestiça. Desde o século XIX existia um secreto e, ao mesmo tempo aberto, interracialismo, em que conviviam harmonicamente brancos e negros. Nesse ambiente cresceram Richard e Mildred. Mais tarde, sua amizade tornou-se um romance. Mildred acaba engravidando aos 17 anos, Richard, com 23, pede sua mãe em casamento. Como não podiam casar-se em seu estado natal, a Virgínia, os dois viajaram para o Distrito de Colômbia. Casaram-se lá no ano de 1958, voltando depois para a cidade natal. Eu me chamo José Divino Menezes, eu nasci na fazenda do Córrego de Matinho, município de Monte Alegre, dia 10 de março de 1942. Meu nome é Maria Lênis de Menezes, eu sou nascida no município de Monte Alegre, lá no Córrego dos Coelhos. Eu nasci no dia 10 de outubro de 47. Acho que nós encontrou numa estrada, não foi? Foi. Pode falar? Pode falar. Vai. Eu morava na fazenda do Pantano, lá no Parou, você lembra? Ali, eu taquei uma rocinha ali, colhi 15 sacos de arroz. E vim para o meu rancho, vendi o arroz. Vendi o arroz e peguei 300 contos no bolso. Naquele tempo ela estava dentro da cabina do fazendeiro, de Centralina, para ir para a fazenda do Dr. Barro. Mas acontece que a gente passava dentro de um rio, muito grande, e a água muito funda. Ele molhou todos os R$300 que ele tinha vendido o arroz. Minha mãe pegou os R$300 dele, enxugou para ele num fogão de lenha. E entregou ele direitinho o dinheiro, aí que ele foi embora. Fogão do chão dela, pôs em cima do fogão para enxugar. Aí nós só paramos para conversando, falou para mim, você vai passear lá em casa? Aí a gente casou dia 15 de junho de 1967, lá em Centralina, na matriz de Centralina. Eu soube que tinha as brincadeiras dele, mas era tudo normal. Eles nunca falou assim, não casa com a fulana não, que ela é preta, não, nunca teve isso não. Meu Chico falava de mim, irmão do papai. Vou arrumar um amiguinho pretinho para você casar. Senhor, não inventa não. Isso é brincadeira. A família da minha mãe, a minha irmã do meu avô, todos os irmãos, tudo é casado com branco, naquela época. Assim, era assim, primo com primo, mas assim, as mulheres eram tudo branca e os maridos pretos. Ou quando eram os maridos pretos, as mulheres tudo branca. Nós não podíamos reparar, porque nós sabíamos, é um respeito, entendeu? Não, a gente foi chegando e marcou o casamento e deu tudo certo. Tudo normal. E isso. Assinou igual hoje em dia. Nós é casado em comunhão de bens. Tudo que é dele, as vaquinhas é minha também. Quê? Nós é casado em comunhão de bens. Toda vaquinha sua, metade é minha, posso comer. 5 semanas após o casamento, Richard e Mildred Loving foram acordados às 2 da manhã pela polícia, que havia recebido denúncias anônimas. Foram presos sob a acusação de violar a lei estadual sobre casamentos mistos, conspirando contra a paz e dignidade da comunidade. Consequentemente, condenados a 1 ano de prisão em 1959, sentença que poderia ser suspensa com a condição de deixarem o estado e não voltarem por 25 anos.
Assim, os Lovins foram obrigados a deixar casa, família e emprego. E então o casal se mudou para a capital americana. Após certo tempo, Mildred, grávida e muito infeliz, decidiu, junto de seu marido, voltar à Virgínia para visitar a família, onde foram presos novamente. Conseguiram a liberdade após pagar uma multa, mas dessa vez decidiram lutar e então contrataram um advogado. Não estavam lutando por uma causa, mas sim lutando pelo seu amor. Mildred escreveu uma carta para o procurador-geral, na época Robert Kennedy, que encaminhou o caso à Associação de Defesa dos Direitos Civis. O caso despertou simpatia da União Civil para a Liberdade e sua causa foi retomada na justiça. A partir de muita insistência da associação, do casal e de advogados verdadeiramente dotados do sentido de humanidade, e após muitas reviravoltas jurídicas, sua sentença foi finalmente questionada na Suprema Corte em 1967, tal qual decidiu que a proibição do casamento interracial era inconstitucional, por entender que estabelecia uma classificação racial proibida pela cláusula da igual proteção da 14ª Emenda. Sob a nossa Constituição, afirmou o presidente Earl Warren, que disse mais: contrair ou não contrair matrimônio com uma pessoa de outra raça é uma liberdade do indivíduo e não pode ser infringida pelo Estado. O caso Loving foi julgado em 12 de junho de 1967 e decidido à unanimidade. Essa decisão afetou as leis na Virgínia e em 16 outros estados americanos. Respondendo sim a sua pergunta, se na década de 50, 60 do século passado os negros teriam, no constitucionalismo norte-americano, direitos civis como os brancos, ou direitos civis, pelo menos. Na teoria, sim. Desde a 13ª, 14ª, 15ª emenda, eles teriam. O problema é na prática. Então, o que acontecia nesses casos? E era basicamente assim. Alguns estados, especialmente estados do norte, não somente, mas especialmente estados do norte, eles conferiam esse direito não só na teoria como na prática. A legislação foi avançando, por óbvio, devagar, a passos de tartaruga, mas foi avançando, né? Mas nos estados, especialmente do sul, extremamente conservadores, você tinha uma restrição de direitos efetiva, né? Então, na prática, eles não tinham esses direitos. O que acontecia era que eu tinha legislações extremamente restritivas, legislações discriminatórias, proibiam o acesso às escolas entre brancos e negros, tinha que ser de ensino separado, né? A questão, né, de onde andar, de onde não andar, de não se misturar, e inclusive isso, por óbvio, para o caso que a gente está comentando aqui, que é um caso de matrimônio, também foi afetado. Então você tinha várias legislações que proibiam o casamento entre pessoas de raças distintas, entre negros e brancos, ou mesmo a união, ou mesmo o sexo, né? Alguns criminalizavam a própria prática sexual. Nessa época, o que você tinha, na verdade, era... Da teoria, a Constituição conferiria, sim, né? Até acho que o direito norte-americano ele é muito rico nessa questão hermenêutica, né? Mas o problema é que a hermenêutica da época também era restritiva. Então, a gente tem um movimento civil negro muito forte nas décadas de 50 e 60, e eles vão lutar pelos direitos dos negros de terem na prática, e não apenas na Constituição, né, os direitos civis, especificamente, né, também os matrimoniais, dentro de uma perspectiva de igualdade com os brancos. Essa era a situação deles. A gente via na Constituição a possibilidade, ou melhor, um mandamento de igualdade, mas a gente via na prática e na própria legislação dos estados uma discriminação muito forte. Até se chegar ao caso Loving, né, em 1967, que é um caso em que, por curiosidade, né, unanimemente, a Suprema Corte vai dizer que a gente tem como inconstitucional qualquer legislação, né, no caso era uma legislação da Virgínia, mas que qualquer legislação que visasse proibir, né, o matrimônio, a união, o sexo, ou o amor, o carinho, entre pessoas, né, de cores diferentes, branco, negro ou qualquer outra, né, designação. Richard e Mildred Loving inauguravam uma nova página na jurisprudência americana. Infelizmente, não tiveram muitos anos para desfrutar desse privilégio. Os dois sofreram um acidente em 1975, quando o motorista bêbado atingiu o carro onde estavam. Richard morreu e Mildred perdeu um dos olhos. Mildred veio a falecer em 2008, deixando 3 filhos, 8 netos e 11 bisnetos.
e uma história de amor que se converteu em ícone da dignidade de seus valores humanos. Completa-se 50 anos do caso Love. O dia da decisão da Suprema Corte foi dia 12 de junho de 1967. No Brasil, coincidentemente, Dia dos Namorados. O senhor José e a senhora Maria Menezes também completaram 50 anos de casado no dia 15 de junho deste ano. Mostram uma outra realidade em contextos muito semelhantes. Segundo o artigo publicado pelo site Saielo no Brasil, em 1960, 1 em cada 10 de todos os casamentos eram entre pessoas de grupos de cor diferentes. Em 1980, esse número aumentou para 1 em cada 5. E em 2000, 1 para cada 3. Em contrapartida, segundo pesquisa realizada pela Pew Research Center, consoante ao censo americano, em 2008, 1 entre 7 casamentos realizados nos Estados Unidos era entre pessoas de etnia diferente. Essa porcentagem é 6 vezes maior que na década de 60 e o dobro que na década de 80. Demonstra a importância do caso Love, que meio século depois ainda repercute efeitos dessa decisão, pois a sentença histórica favoreceu em 2015, segundo especialistas, a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em todo o território americano. O amor do casal Love talvez não seja diferente de tantos outros do mundo afora, independente da semelhança ou diferença das cores de pele. Contudo, a luta e resistência do casal na defesa de seus direitos e de seu amor é de admirar, servindo como uma lição de vida. Encerramos com a seguinte declaração de Mildred Loving em 12 de junho de 2007 sobre o 40º aniversário de Loving contra Virginia. Tenho orgulho de que meu nome e o de Richard estejam em processo judicial que possa ajudar a reforçar o amor, o compromisso, a justiça e a família que tantas pessoas, negras ou brancas, jovens ou velhas, gay ou heterossexuais, procuram na vida. Eu apoio a liberdade de se casar para todos. Isso é amor e amor é tudo.